galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Tiranossauro. Instantes depois, Lex surgiu na superfície ao lado da comprida cauda do dinossauro. Seu rosto estava voltado para a água. Seu corpo pequeno descia seguindo a correnteza. Grant mergulhou na água atrás dela e foi novamente imerso na torrente revolta. Logo depois, ele a puxava para cima das rochas, um peso inerte. Seu rosto estava cinzento. Água escorria de sua boca. Grant inclinou-se sobre ela para fazer respiração boca a boca, mas ela tossiu. E então vomitou um líquido verde amarelado e tossiu outra vez. Suas pálpebras tremularam. Oi, disse ela sorrindo debilmente. Nós conseguimos. Tim começou a chorar. Ela tossiu de novo. Você pode parar? Por que está chorando? Porque sim. Estávamos preocupados com você, disse Grant. Pequenos salpicos brancos desciam flutuando no rio. O tiranossauro estava despedaçando o colete salva-vidas. Ainda de costas para eles, de frente para a cachoeira. Mas a qualquer minuto o animal podia se virar e vê-los. Vamos, crianças! Aonde estamos indo? Perguntou Lex, tossindo. Vamos! Ele procurava um esconderijo. Rio abaixo viu apenas um gramado aberto que não oferecia proteção alguma. Rio acima o dinossauro. E então Grant viu uma trilha de terra junto ao rio. Parecia levar para cima na direção da cachoeira. E na terra ele viu a clara marca de um sapato masculino, subindo pela trilha. O tiranossauro finalmente se virou, rosnando e olhando para a planície gramada. Ele parecia ter percebido que eles haviam escapado. Procurava por eles rio abaixo. Grant e as crianças se abaixaram entre as grandes samambaias que contornavam as margens do rio. Cuidadosamente, ele os levou na direção contrária à correnteza. Aonde estamos indo? Perguntou Lex. Estamos voltando. Eu sei. Eles estavam mais perto da cachoeira agora, o rugido muito mais alto. As rochas ficaram escorregadias, a trilha lamacenta. Havia uma névoa constante. Era como se movimentar através de uma nuvem. A trilha parecia levar diretamente à água corrente. Porém, conforme se aproximaram, eles viram que ela, na verdade, passava por trás da cachoeira. O tiranossauro ainda estava olhando para baixo, de costas para eles. Eles se apressaram no caminho até a cachoeira e tinham quase passado por trás da queda d'água quando Grant viu o tiranossauro se virar. E então eles foram completamente bloqueados pelo rio prateado e Grant não conseguiu mais ver o animal. Grant olhou ao redor, surpreso. Havia um pequeno recôncavo ali pouco maior do que um armário e cheio de maquinário. Bombas zumbindo, grandes filtros e canos. Tudo molhado e gelado. Ele viu a gente? Perguntou Lex. Ela teve que gritar acima do barulho da água caindo. Onde a gente está? Que lugar é este? Ele viu a gente? Só um minuto, disse Grant. Ele estava olhando para o equipamento. Aquilo era claramente maquinário do parque. E se havia eletricidade para fazê-lo funcionar, talvez houvesse também um telefone para comunicação. Ele cutucou entre os filtros e canos. O que você está fazendo? Gritou Lex. Procurando um telefone. Agora eram quase 10 da manhã. Eles tinham pouco mais de uma hora para entrar em contato com o navio antes que ele chegasse ao continente. No fundo da reentrância, ele encontrou uma porta de metal marcada Manute 04 que estava trancada. Perto dela havia um encaixe para um cartão de segurança. Ao lado da porta, ele viu uma fileira de caixas de metal. Ele abriu as caixas uma após a outra, mas elas continham apenas interruptores e temporizadores. Nenhum telefone. E nada para abrir a porta. Ele quase não viu a caixa à esquerda da porta. Ao abri-la, encontrou um teclado de 9 botões
coberto com pontos de musgo verde. Mas ele parecia ser uma forma de abrir a porta. E Grant tinha a sensação de que do outro lado daquela porta havia um telefone. Raspado no metal da caixa estava o número 1023. Ele o digitou. Com um sibilo, a porta se abriu. A escuridão se escancarava além da porta, com degraus de concreto levando para baixo. Na parede dos fundos, ele viu pintado Veículo Manute 04/22 carregador e uma seta apontando escada abaixo. Será que aquilo significava que realmente havia um carro? Venham, crianças! Pode esquecer, disse Lex. Eu não vou entrar aí. Vamos, Lex, insistiu Tim. Pode esquecer, respondeu Lex. Não tem luz nem nada. Eu não vou. Deixe para lá, disse Grant. Não havia tempo para discutir. Fiquem aqui e eu volto já. Para onde você vai? Perguntou Lex subitamente alarmada. Grant passou pela porta. Ela soltou um apito eletrônico e trancou-se com uma mola após a passagem dele. Grant mergulhou na escuridão total. Após um momento de surpresa, voltou-se para a porta e sentiu sua superfície úmida. Não existia maçaneta nem tranca. Ele tentou as paredes dos dois lados, buscando um interruptor, uma caixa de controle, qualquer coisa. Não havia nada. Ele estava lutando contra o pânico quando seus dedos se fecharam sobre um cilindro de metal frio. Passou as mãos sobre uma borda proeminente, uma superfície lisa, uma lanterna. Ele a ligou e o facho era surpreendentemente forte. Ele olhou novamente para a porta, mas viu que ela não se abriria. Ele teria que esperar que as crianças a destrancassem. Enquanto isso, ele partiu para os degraus. Eles estavam úmidos e escorregadios com o musgo, e ele desceu com cuidado. No meio da escadaria, ouviu um farejar e o som de garras arranhando o concreto. Sacou sua pistola de dardos e prosseguiu com cautela. Os degraus faziam uma curva, e assim que ele lançou o facho após a curva, um reflexo estranho luziu de volta. Então, segundos depois, ele viu um carro. Um carro elétrico como um carrinho de golfe. E estava de frente para um longo túnel que parecia se estender por quilômetros. Uma luz vermelha brilhante cintilava perto do volante do carro. Portanto, talvez ele estivesse carregado. Grant ouviu o farejar novamente. Virou-se e viu uma silhueta pálida se erguer em sua direção, saltando no ar, as mandíbulas abertas. E sem pensar, Grant atirou. O animal aterrissou em cima dele, derrubando-o. E ele se afastou rolando em pânico, sua lanterna balançando loucamente. Mas o animal não se levantou, e ele se sentiu tolo quando o viu. Era um velociraptor, mas muito jovem, com menos de 1 ano de idade. Com cerca de 50 centímetros de altura, era do tamanho de um cachorro médio, e jazia deitado no chão respirando superficialmente, o dardo fincado debaixo de sua mandíbula. Provavelmente havia tranquilizante demais para o peso dele, e Grant retirou o dardo rapidamente. O velociraptor o fitou com olhos confusos. Grant pôde perceber claramente a inteligência vinda dessa criatura. Um tipo de suavidade que contrastava de forma estranha com a ameaça que sentira dos adultos no cercado. Ele afagou a cabeça do velociraptor tentando acalmá-lo. Olhou para o corpo do animal, que estremecia de leve enquanto o tranquilizante fazia efeito. E então viu que se tratava de um macho. Um jovem e macho. Não havia dúvidas do que ele estava vendo. Aquele velociraptor tinha sido gerado na natureza. Empolgado com a descoberta, ele apressou-se em subir as escadas até a porta. Com sua lanterna, sondou a superfície lisa e monótona da porta e das paredes interiores. Enquanto passava as mãos sobre a porta, percebeu que estava trancado lá dentro e que seria incapaz de abrir a porta a menos que as crianças fizessem isso para ele. Ele podia ouvi-los baixinho do outro lado. Dr. Grant! Gritou Lex, esmurrando a porta. Dr. Grant! Vá com calma, disse Tim.
Ele vai voltar. Mas aonde ele foi? Olha, o Dr. Grant sabe o que está fazendo, assegurou Tim. Ele vai estar de volta em 1 minuto. Ele deveria voltar agora, disse Lex. Ela apoiou os punhos nos quadris, abrindo bem os cotovelos, e bateu o pé com raiva. E então, com um rugido, a cabeça do tiranossauro passou pela cachoeira na direção deles. Tim encarou horrorizado enquanto a enorme boca se escancarava por completo. Lex berrou e se jogou no chão. A cabeça virou de um lado para o outro e saiu de novo. Tim, no entanto, ainda podia enxergar a sombra da cabeça do animal na torrente da água que caía. Ele puxou Lex mais para o fundo do recôncavo, no mesmo instante em que as mandíbulas entravam de novo, rugindo. A grossa língua saindo e tornando-a entrar rapidamente na boca. Água espargia daquela cabeça em todas as direções. E então ela voltou a sair. Lex se aconchegou a Tim, estremecendo. Odeio ele! Disse ela. Lex se encolheu junto dele, mas a reentrância tinha apenas alguns metros de profundidade e estava cheia de maquinário. Não havia lugar nenhum para eles se esconderem. A cabeça atravessou a água outra vez, agora lentamente, e a mandíbula pousou no chão. O tiranossauro resfolegou, alargando as narinas, respirando o ar. Os olhos, porém, ainda estavam do lado de fora da água. Tim pensou. Ele não pode nos ver. Ele sabe que estamos aqui, mas não pode enxergar através da água. O tiranossauro bufou. O que ele está fazendo? Perguntou Lex. Shh! Com um rosnado baixo, as mandíbulas se abriram devagar e a língua serpenteou para fora. Era espessa e tão escura que chegava a ter reflexos azulados com uma pequena bifurcação na ponta. A língua tinha mais de 1 metro e alcançava com facilidade a parede mais distante do esconderijo. Ela deslizou com um som áspero sobre os cilindros dos filtros. Tim e Lex se espremeram contra os canos. A língua se moveu lentamente à esquerda, depois à direita, batendo úmida contra as máquinas. A ponta se curvou ao redor dos canos e válvulas, sentindo-os. Tim viu que a língua fazia movimentos musculares como a tromba de um elefante. Ela se arrastou de volta pelo lado direito da reentrância. Passou pelas pernas de Lex. Eca! Disse Lex. A língua parou. Curvou-se e então começou a subir como uma cobra pela lateral do corpo dela. Não se mexa, sussurrou Tim. Passou pelo rosto, depois ao longo do ombro de Tim e finalmente se enrolou ao redor da cabeça dele. Tim fechou os olhos com força enquanto o músculo gosmento cobria seu rosto. Era quente e molhado e fedia a urina. Presa em torno dele, a língua começou a arrastá-lo muito lentamente para as mandíbulas abertas. Timmy! Tim não podia responder. Sua boca estava coberta pela língua achatada e negra. Ele conseguia enxergar, mas não conseguia falar. Lex puxou sua mão. Vamos lá, Timmy! A língua o arrastava para a boca, que resfolegava. Ele sentiu a respiração quente e ofegante em suas pernas. Lex o puxava, mas ela não tinha chance contra a força muscular que o segurava. Tim soltou-a e pressionou a língua com as duas mãos, tentando empurrá-la acima de sua cabeça. Não conseguia movê-la. Ele fincou os pés no chão lamacento, mas foi arrastado mesmo assim. Lex passara os braços ao redor da cintura dele e o puxava para trás, gritando com ele. Mas Tim sentia-se impotente para fazer qualquer coisa. Estava começando a ver estrelas. Um tipo de paz desceu sobre ele, uma sensação de inevitabilidade pacífica enquanto era arrastado. Timmy! E então, subitamente, a língua relaxou e se desenrolou. Tim sentiu quando ela escorregou para longe do seu rosto. Seu corpo estava coberto de uma gosma espumosa e branca, e a língua caiu no chão inerte. As mandíbulas se fecharam com um estalo, mordendo a língua. Sangue escuro escorreu, misturando-se à lama. As narinas ainda resfolegavam em arfadas entrecortadas. O que ele está fazendo?
gritou Lex. E então, lentamente, muito lentamente, a cabeça começou a deslizar para trás, para fora da reentrância, deixando um longo rastro na lama. E finalmente desapareceu por completo. E eles puderam ver apenas a queda do lençol prateado de água